As classes de ativo com risco registaram mais um trimestre positivo num ambiente caracterizado pela baixa volatilidade. Na Europa, o BCE voltou a cortar as taxas de juros e a anunciar medidas de estímulo monetário, visando combater a diminuição da taxa de inflação. E nos Estados Unidos, os últimos indicadores macroeconómicos apontam para uma aceleração do crescimento económico no segundo semestre deste ano. Nos mercados acionistas, o S&P 500 terminou o segundo trimestre em máximos históricos, com uma valorização trimestral de 4,7% e acumulando uma subida desde o início do ano de 6,1%. Na Europa, o índice Eurostoxx 50 subiu 2,1% no segundo trimestre, acumulando uma subida desde o início do ano de 3,8%. O outperformer a nível europeu foi o índice espanhol, o IBEX 35, com uma subida de 5,6%. Pela negativa, destacou-se o mercado nacional, onde o índice PSI 20 caiu 10,6%, arrastado pelas quedas das ações da PT, do BCP e do BES. Ainda assim, o índice PSI 20 terminou o semestre com uma valorização acumulada de 4%, mas muito abaixo das valorizações acumuladas, por exemplo, pelo índice espanhol e italiano, de 10% e 12%, respectivamente. Nos mercados emergentes, o trimestre foi igualmente de recuperação, com estes mercados a registarem uma subida média de 5,6%. Pela positiva, destacaram-se os mercados indiano e turco, por exemplo, com subidas na ordem dos 13% nas respectivas moedas locais. Em linha com as ações, também as obrigações de dívida privada registaram novos ganhos no segundo trimestre deste ano. Na Europa, os spreads de crédito investment grade caíram para os 42 basis points e os spreads de crédito high yield caíram para os 242 basis points. Neste contexto, a alocação de ativos recomendada para o terceiro trimestre deste ano mantém-se particularmente defensiva, com uma elevada percentagem aplicada em liquidez e aplicações sem risco. Na nossa opinião, as avaliações dos principais índices acionistas, não sendo exageradas quando comparadas com as respectivas médias históricas de longo prazo, não são certamente também suficientes para, nesta fase, adicionar mais risco às carteiras. Embora as avaliações dos principais índices estejam, de facto, em linha com aquilo que são as médias históricas de longo prazo, a expansão de múltiplos dos últimos meses foi, na nossa opinião, demasiado rápida e acentuada e, sobretudo, induzida pela falta de alternativas de investimento interessantes nas outras classes de ativos. Ou seja, na nossa opinião, as ações, não estando caras, estão certamente vulneráveis a uma possível correção. Correção essa que poderá ocorrer ou por um crescimento de resultados menor do que o esperado, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, por uma subida das taxas de juros mais cedo do que o esperado, tendo em conta os bons resultados macroeconómicos dos últimos meses. Deste modo, mantemos nesta fase a exposição global a ações inalterada, tendo, contudo, realizado algumas mais-valias nos mercados acionistas europeus e aumentado recentemente a exposição aos mercados emergentes, cujas avaliações caíram para níveis, na nossa opinião, interessantes, tanto numa ótica histórica como numa ótica relativa, quando comparados com os principais mercados avançados. Por fim, na componente obrigações, mantemos a exposição às obrigações de high yield europeu. Os spreads de crédito continuam a níveis baixos, mas, na nossa opinião, suportadas por taxas de crescimento económico baixas, baixas taxas de juro e também baixas taxas de incumprimento por parte das empresas.